Começa agora mais um Fora da Janela. Eu sou a Pamela. Eu sou a Laiane. E hoje temos uma convidada para conversar sobre saúde mental. A Deise é a minha amiga desde o ensino médio e nós sempre compartilhamos nossas crises existenciais uma para a outra. E ela é alguém que eu pude ver o crescimento pessoal gradativamente e ela costuma me enviar muitos conteúdos relevantes sobre saúde mental. E é por isso que ela está aqui hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Tomara que seja um ótimo programa. Seja bem-vinda, Deise. Obrigada. Então, a gente vai falar hoje, né, de saúde mental. Eu acho que é um tema que ganhou luz, né, mais recentemente, mas ainda tem muita gente que não entende a importância de falar sobre isso, né? Que quando a gente fala de questões como depressão, ansiedade, ou a gente fala dos tratamentos, né, terapia ou medicação, acaba sendo um tabu. Tem muita gente que acredita que essas questões estão longe da realidade, né? Acredita que o que se refere à saúde mental é coisa de doido, ou é frescura, é exagero. Só que quando a gente faz uma pesquisa rápida aí na internet pelos números, a gente vê que 86% da população brasileira sofre com algum transtorno mental. Tem depressão, tem ansiedade, tem estresse, então a gente precisa falar sobre isso. Não é uma coisa que só acontece com o outro, né? Sim, eu vi que o Brasil está nos 5 primeiros rankings de ansiedade e depressão, e que isso deve muito pelas crises financeiras, crises políticas, as diferenças sociais e dentre outros problemas que a gente enfrenta no país e na vida, né? E como você disse, nós temos um tabu ridículo de que só procura um psicólogo quem é maluco, mas eu acredito, né, que isso vem sendo quebrado aos poucos e as pessoas estão começando a perceber a importância da saúde mental. Sim, eu estava lendo aqui que antigamente a loucura era muito mal vista. As pessoas afastavam aquele que era considerado louco. A pessoa com algum problema mental era isolada da sociedade e mal vista, né, como uma pessoa descontrolada, perigosa. E talvez isso influencie até hoje nesse preconceito, né? Esse medo de falar sobre o assunto, esse tabu, talvez tenha raízes mais antigas do que a gente possa imaginar. Pois é, uma pessoa que dissesse que se machucava, ou que pensava que queria se matar, né, ou estava ouvindo vozes, ela não era considerada uma pessoa com transtorno de depressão ou com esquizofrenia. Essa pessoa era considerada maluca e era enviada para o manicômio, né? Sim, e existem muitos relatos que as pessoas eram torturadas até, né, nesses manicômios, assim, muito maltratadas. Hoje em dia já existe uma política, uma busca por um tratamento mais humanitário, né, mas essas pessoas foram cobaias de alguns tratamentos bem estranhos. Eu acho que essa questão da forma de lidar com a saúde mental, isso acontece, e até hoje a gente tem o resquício, né, disso, mas isso acontece porque quando a gente entra no campo das emoções, parece que tudo é muito abstrato. Quando a gente fala de mente, quando a gente fala de sentimento, de emoção, parece que é uma coisa que não é real, né, porque não é o físico. Porque, por exemplo, o que é concreto, quando a gente fala assim, eu sou hipertenso, eu sou diabético, eu quebrei meu braço, né? Ninguém vai te questionar, ninguém vai te falar assim, não, mas você tem certeza que você quebrou seu braço? Você já se esforçou para o seu braço voltar para o lugar? Aí ninguém descredibiliza aquilo que é concreto. Agora, quando a gente fala de saúde mental, você fala que você tem depressão, você fala que você é ansioso, eles vão te pedir um laudo, eles vão te perguntar se não é uma fase, se você se esforçou para melhorar, se você já não foi numa igreja, né? Porque quando fala de saúde mental, eles colocam em xeque, né? Pode falar que é porque é falta de Deus, né? Isso, aí se confunde com a espiritualidade, religião, entre outras coisas. E a saúde mental é vista como algo separado do corpo, né? É como se as pessoas não quisessem olhar para essa parte. Quando alguém diz que tem câncer, ninguém questiona essa pessoa, fala: "Nossa, mas você tem tudo. Por que você tem câncer?" Exatamente. Você tem uma vida tão boa, você tem dinheiro. Ninguém fala isso, né? Na verdade, só falam quando é relativo à saúde mental. Quando são doenças, como a Laiane falou, aspectos mais físicos, como diabetes ou qualquer outra coisa, as pessoas tratam com mais naturalidade. Isso é muito complexo. E tem muita gente que demora a procurar tratamento justamente porque não acredita que está acometido de uma doença, né? Às vezes cai nessa onda aí de que é um momento, ou então
tem aquela questão, assim, da pessoa se culpar, justamente por isso que a Deise falou, assim, mas eu tenho tudo, ou alguém te questiona, né, você tem tudo, você tem dinheiro, por que você tá deprimido, por que você tá ansioso? Você não tem motivo para se sentir dessa forma, né? E aí a pessoa não procura um tratamento, ou ela tem aquele tabu de tomar medicação, por exemplo, porque ela acha que aquilo ali não é para ela, porque isso só dá no outro. Aquilo ali não dá nela. O que ela está passando não deve ser problema, alguma questão de saúde mental. Né? Ela não precisa de terapia, ela não precisa de medicação. Então ela vai alimentando aquela questão e acaba se tornando uma coisa muito pior, né? É verdade. Bom, eu queria dizer que eu nunca passei por um tratamento, um diagnóstico, eu nunca estive frente a frente com um médico ou com um psicólogo, algo assim, para falar da minha saúde mental mesmo. Eu já procurei médico por vários motivos, mas até hoje eu não procurei, não fiz um tratamento com um psicólogo, algo assim, porque sempre foi uma coisa meio, deixa que eu resolvo, eu dou conta de resolver. Deixa pra lá e tal, isso não é uma prioridade agora. E aí isso vai passando, né? A gente vai empurrando com a barriga, às vezes não busca um tratamento, não busca mais orientação, porque não considera que aquilo ali te afeta tanto. Às vezes você não quer nem enxergar, né? Que você tá indo por esse caminho. Eu tive 2 situações com essa questão. Teve um tempo que eu precisei ir para terapia. Eu precisava lá, eu estava num momento que eu precisava recorrer à terapia e eu não tive problema nenhum. Eu sempre tive vontade de fazer terapia, de ter alguém lá para eu desembolar algumas questões da minha cabeça. E fui tranquila e falava para todo mundo que eu estava em terapia, recomendava terapia para todo mundo. Só que aí, depois eu tive uma transição na minha vida, as coisas mudaram muito e eu comecei a ficar a desenvolver outros tipos de sintoma, muito mais fortes do que quando eu precisei de terapia. Eu acordava de madrugada, assustada, de sobressalto, preocupada com algumas questões, eu não tinha paz, eu chorava muito, eu vivia irritada. E aí me caiu a ficha assim, eu não preciso só de terapia, eu vou precisar ir a um psiquiatra. E aí eu confesso, quando eu cheguei nesse ponto, eu mesmo meio que coloquei uma barreira. Mas será que eu preciso mesmo de um psiquiatra? Será que eu não estou indo ao extremo? Será que eu não estou exagerando? Eu mesmo me fiz essas questões. Mas eu fui ao psiquiatra, comecei um tratamento com medicação. Era um tratamento que tinha um prazo de validade, então, tipo assim, hoje eu não tomo mais medicação. Mas por um tempo eu tomei essa medicação. Foi uma coisa que foi benéfica para mim e me ajudou a quebrar essas barreiras. Tipo assim, parece que pra gente falar pro outro, né? Vai no psiquiatra, toma uma medicação para ver lá se tem alguma coisa que pode ser resolvida com medicação. Quando a gente fala pro outro, é mais fácil. Quando foi a minha vez, eu já falei assim, nossa, mas eu vou tomar remédio? Tomei o remédio, melhorei, né? Então, assim, é um negócio igual você falou, assim, às vezes a gente tá com alguma dor lá, tá com algum problema, a gente não hesita em ir ao médico, porque o médico sabe como tratar aquela questão física, mas a gente hesita quando a gente tem que ir, por exemplo, no psiquiatra, quando ele vai te receitar um remédio lá que você vai falar assim, meu Deus, né, vou começar a tomar remédio controlado. Mas e aí? Eu não tô com uma questão para ser resolvida, eu não tô com um problema, eu não preciso resolver aquilo, então qual é o tabu, né? Qual é o problema? Exatamente. É um medo de assumir que talvez você esteja com um problema mental. E o problema mental, os transtornos mentais, eu penso que ele não começa assim de uma vez, já no extremo, sabe? É como se fosse um pequeno monstro que a gente vai alimentando e ele vai crescendo. E que quando você se dá conta, ele já tá maior do que você, né? É muito importante buscar um tratamento, sim, com certeza. E falar com as pessoas, porque não tem nada demais nisso, que é saúde e que toda saúde importa. Não, e é legal isso que você falou, porque, por exemplo, você falou aí que ele não começa. A gente às vezes espera que a depressão, que a ansiedade, ela já se manifeste assim, como aquela tristeza profunda, ou como aquela crise de ansiedade que é mais perceptível, né? Só que muitas vezes não é desse jeito, né? Às vezes a gente convive com alguém que tem pequenos sintomas e a gente acaba, né, relevando, ou mesmo no nosso comportamento, a gente vai ficando mais desanimado, a gente vai ficando mais paralisado, né, não consegue mais tomar algumas atitudes,
passa um dia lá na cama, inteiro na cama, dormindo, só sente muito sono, ou desconta muita coisa na comida, e a gente não vai percebendo que aquilo ali são pequenos sintomas que já estão acendendo aquelas luzinhas lá e falando, ó, você pode estar com algum problema, você tem que olhar isso aí, você não é desse jeito. E a gente ficar o dia inteiro no quarto, deixar de tomar banho um dia, deixar de se cuidar às vezes, procrastinar muito, né? Então eu acho assim, tem muitas questões assim que a gente tem como pequenas, mas que podem ser indícios de um problema maior, né? Pois é, se fosse normalizado uma consulta ao psicólogo, como é normalizado a uma consulta ao ginecologista, por exemplo, talvez nós estaríamos bem mais preparados para as coisas que surgem em nossa vida, né? Então é isso que a Deise falou. Então, se as coisas começam aos poucos e se nós estivéssemos tratando desde o início, talvez não chegasse ao extremo. Eu concordo, Pamela. E hoje em dia, manter a saúde mental não é uma tarefa fácil, não é simples. E por isso a gente precisa falar e buscar e sempre tentar melhorar a nossa condição, porque existem muitas causas de estresse, muitas limitações que a gente tem hoje em dia, muita cobrança, e a gente tem que perceber quando uma coisa já está fugindo do normal, sabe? E se cuidar. Sim, a era da internet nos cobra mais, não é? Sim, no trabalho, é tudo muito competitivo, é uma sociedade do desempenho, né? Você tem que provar que você está bem, você tem que estar sempre forte. E a gente se faz essa cobrança, muitas vezes. A cobrança que a gente tem interna é muito grande e foge do controle, sabe? Fica um embate com você mesmo e não consegue avançar. Então, eu acredito assim que buscar saúde mental, buscar qualidade de vida é uma coisa muito boa. Buscar se entender, encontrar algum tipo de atividade que alivie o estresse, alivia esses sentimentos. Até certo ponto, a pessoa pode conseguir sim, sozinha. Existem níveis, né? Algum nível de depressão, de ansiedade, você vai precisar de um especialista, de mais apoio, de uma rede de apoio. Algum nível, você mesmo consegue se endireitar e voltar para os trilhos. Então, é importante estar atento e se observar. E eu acho que é legal a gente falar também nessa questão, igual vocês falaram, que essa era de internet, esse ambiente competitivo que a gente vê, essa sociedade, né, de comparação, de desempenho, é importante a gente falar que reconhecer que não está bem, tá tudo bem. Tipo, tá tudo bem você olhar para dentro de você e falar assim, eu não tô me sentindo legal, eu não preciso estar bem, eu preciso tomar alguma atitude em relação a isso. Mas eu não preciso estar bem o tempo todo, me mostrar bem o tempo todo. Uma coisa que eu achei interessante nesses últimos tempos foi tanta gente falar abertamente sobre a depressão, por exemplo, e tentar normalizar esse assunto. Por exemplo, entre essas pessoas a gente tem padres, a gente tem pastores, a gente tem comediantes, a gente tem pessoas cheias da grana. Então isso não significa que a espiritualidade não bate com a depressão, ou uma pessoa que mostra o bom humor o tempo todo, então ela não pode ser deprimida. Isso significa que a depressão, a ansiedade, ela pode começar em qualquer pessoa. Então não tem esse tabu de falar. É uma doença silenciosa. Exatamente. E ela não tem, assim, ela não é seletiva. Ela fala assim, ó, essa pessoa aqui tem dinheiro, eu não vou entrar ali, não. Esse cara aqui tá com a espiritualidade em dia, ele é um padre, ele é um pastor, ou então essa pessoa aqui, ela é um comediante, ela vive fazendo as pessoas rirem. E ela não é seletiva, ela não tá lá de acordo com o que você mostra para as pessoas, né? Não é assim que acontece. Então não tem esse tabu de falar, isso não vai acontecer comigo. Porque pode sim acontecer com você ou com alguém muito perto, né? Com certeza. E muitas vezes as pessoas estão doentes, mas estão aguentando, estão trabalhando, estão indo para a escola, estão lutando. Não é porque aquela pessoa tá ali na luta que você tá vendo ela ir trabalhar, que ela aparentemente está normal, não quer dizer que ela esteja de fato se sentindo bem. E esse exemplo que você deu aí, Laiane, eu lembrei logo de dois atores, que é o Jim Carrey e Robin Williams. Sim. São dois grandes atores que fazem muitos filmes de comédia, muitos filmes divertidos,
e que são pessoas que sofreram. O outro que eu falei, o Robbie Williams, né, até se suicidou, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Foi. Sim, foi. E eles sofriam com problemas assim também. E olha para você ver, são pessoas, atores reconhecidos, famosos, muito bem-sucedidos, faziam comédia. Nem por isso essas pessoas deixaram de adoecer. Então pode acontecer com qualquer um de nós. Nós todos somos humanos, estamos sujeitos a isso. Eu concordo. Eu acho assim, o que tem que ficar bem claro é que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. A saúde mental, ela não está abaixo da saúde física, né? A gente tem, por exemplo, alguns tratamentos até que causam... Eu não vou me aprofundar nisso porque não é minha área, né? Mas a gente sabe que tem alguns tratamentos que mexem até com alguma coisa química dentro do cérebro, né? Então, às vezes, a questão é mesmo física. Não é nem uma questão emocional, é uma questão física. Então, mesmo parecendo ser uma coisa abstrata, né? Não é abstrato, é um negócio que você precisa olhar tanto quanto você faz o seu check-up lá todo ano, faz seu exame de sangue, seu exame disso, vai lá no ginecologista. Então, assim, igual a Pamela falou, ter essa rotina de se conhecer e saber, né, o que está acontecendo dentro de mim, como estão minhas emoções, saber isso e procurar ajuda de profissional, né, quando for necessário. Uhum. É que a mente, o corpo, é um combo, tá tudo entrelaçado. Então, alimentação, exercícios e cuidar da saúde mental é necessário, porque a gente precisa de um para o outro funcionar bem. Sem um, a gente não consegue fazer o outro estar bem. Então, a alimentação saudável, exercícios físicos também são fundamentais para uma mente mais saudável. É verdade. Sim, é verdade. Pequenas ações que a gente pode fazer no dia a dia pode dar um bom resultado, né? Cada pessoa tem uma atividade que alivia mais. Muitas pessoas gostam de ler, outras de se exercitar, outras de tem algum talento artístico. Qualquer coisa que venha assim para trazer mais calma, mais reflexão positiva, não uma coisa, um martírio, sabe? É uma crise existencial, né? Não, buscar essas atividades de meditação, de qualquer coisa que vai te aliviar, um lazer, uma expressão artística. Isso aí contribui muito para a pessoa conquistar a paz. É importante a gente não ficar só focado em trabalho, só focado em ter que estudar para conseguir ser alguém na vida, né? O que é ser alguém na vida? É ser alguém feliz, é ser um ser humano, tanto nas fases boas quanto nas fases ruins. Nem sempre você vai estar feliz, mas é importante você estar sempre aí disposto e a não desistir de você mesmo, né? E falar, né, gente? Conversar com as pessoas, deixar o jogo aberto aí sobre o que está acontecendo, pedir ajuda mesmo e estar disponível para os nossos, né, nossos familiares, nossos amigos, quando eles precisarem. Não esperar o Setembro Amarelo para abrir aí o Facebook, o Instagram, para que as pessoas desabafem. Estar ali, não desvalorizar o sentimento das pessoas, não minimizar a dor das pessoas e estar ali para ajudar, né? Também é muito importante. É verdade. Buscar apoio e também fornecer apoio. E quando for procurar ajuda também, se a mãe não te ajuda, procura o pai. Se o pai não te ajuda, procura o irmão. Se o irmão não te ajuda, procura um amigo. Procura alguém até encontrar alguém que vai realmente te ajudar. Não deixa isso para trás, não deixa isso te abalar ainda mais. Procure alguém que realmente vá te ajudar. Exatamente. Se ninguém ajudar, procura a gente, né? Procura a gente, estamos aí também, tentando entender a vida. Ah, sim. Tem muitas comunidades na internet que falam sobre isso e que disseminam mais serenidade, né? Eu busco muito esses conteúdos. Eu tenho muito cuidado com o que eu consumo. Seja de forma de filmes, séries, qualquer coisa, sabe? Porque você pode buscar mais paz, mais serenidade também. Verdade. Pois é, Daisy, no meio de tantos problemas emocionais, o que você considera que seja importante nós fazermos para buscar uma mente mais equilibrada? Principalmente agora nessa quarentena, né? Nossa, manter a saúde mental na quarentena tá sendo muito difícil. Olha, é complicado, assim, porque cada pessoa tem uma forma, né, de encarar as coisas. Eu vou confessar pra você que eu tô passando uns perrengues. Tem dia que eu acordo muito bem, tem dia que eu estou desesperada com o mundo, com os problemas do mundo.
Mas eu tento colocar os pés no chão, olhar mais para dentro de mim, observar os meus pensamentos de uma forma a entender quais são as armadilhas da mente, para mim não cair nelas, sabe? É isso que eu tenho buscado. E o que me alivia um pouco é fazer meditação, ler, brincar com os meus gatos, assim, nos meus momentos de estresse, que eu tô surtando, eu gosto de pegar e abraçar eles e ficar assim, sentindo o motorzinho deles girando, sabe? O ronron. Isso me dá paz. E ouvir conteúdos positivos, músicas alegres, conteúdos sobre isso que a gente está falando aqui, coisas divertidas. E eu tento filtrar também, não ficar assistindo notícias demais, não ficar assistindo coisas horrendas, assim, filmes de terror, coisas negativas, né? Para tentar manter a minha mente um lugar menos tóxico, construir um lugar de paz interior. É isso que eu busco. Excelente. Fala vocês aí como que vocês buscam mais saúde mental no dia a dia, como que vocês mantêm. Eu tô tentando ocupar muito meu tempo, né? Também tô tentando meditar todos os dias. Agora, como eu voltei a trabalhar, mesmo dentro de casa, então eu passo grande parte do dia preparando conteúdo, né? Trabalhando. De quebra, arrumei aí um curso de inglês para fazer também, para eu não ficar muito ociosa. Estou fazendo curso online, esses cursos gratuitos aí, de tudo quanto é tipo de assunto, estou fazendo também. Então, assim, estou tentando manter minha cabeça trabalhando o tempo todo, e trabalhando, assim, no equilíbrio, né? Trabalhando, mas tenho tempo lá para passar com a minha família, né? Para cuidar de mim, às vezes só parar e ouvir uma música, ler um livro, e ficar mais quieto, para eu não me sentir também que eu estou fazendo muito, né? Tô acima da minha capacidade, fazendo muito, mas também que eu não estou improdutiva, que eu não estou fazendo nada. Então, eu estou tentando manter esse equilíbrio aí. Estou começando a fazer alguns exercícios, uma caminhada, alguma coisa dentro de casa mesmo, para não surtar, né? Porque isso tá bem fácil de acontecer com muita gente, eu acho. É que se tratando da nossa vida, seja na quarentena ou fora dela, todos os dias são uma batalha e a gente precisa tentar enfrentar isso de uma forma mais leve. E é claro que não é fácil, né? Há dias piores do que outros, mas nos dias que estamos um pouco mais dispostos é bom aproveitar e procurar começar algo que nos ajudará a enfrentar nos próximos dias, né? Então, por exemplo, sair de casa, encontrar os amigos, sair de casa quando puder, depois da quarentena. Sim, fica em casa, gente. Fique em casa. Então, depois da quarentena, saia de casa, coloca máscara. Ligar, né, para as pessoas. É isso, ligue para as pessoas, faça videochamadas. A internet está aí para ajudar nas coisas boas também. Então, planeje um passeio futuramente para um lugar que você gostaria muito de conhecer. Tenta tirar do papel alguma ideia que você já teve. E por aí vai. Tente trabalhar isso para tentar esquecer um pouco os problemas, não é? Porque problema sempre vai haver. E só uma coisinha que eu lembrei agora, é importante a gente praticar muito, estar presente. Porque às vezes muita gente fica viajando muito, pensando o que vai acontecer, o que não aconteceu, os problemas que a gente teve, os que a gente ainda vai ter. Isso dá uma confusão na cabeça. Então a gente estar presente ali naquele momento, você percebe, nesse momento aqui tá tudo bem, então eu não vou me preocupar, eu vou ficar tranquilo. Os outros problemas que possam vir, eu vou dar um jeito de resolver. Não chegou ainda esse momento. Então, estar presente, eu acho que é um negócio que talvez ajude bastante, né? Com certeza, é muito importante porque muitas vezes a gente fica sofrendo por problemas imaginários, né? Sim. Por coisas que você tá ali se preparando pro pior, mas às vezes não vem aquele pior. Então é importante viver um dia de cada vez e conforme o dia se apresenta. Sim. É isso. O papo tá ótimo, mas nós vamos encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E Deise, volte sempre. Deise, muito obrigada, viu? É isso, meninas. Obrigada pelo convite. Adorei conversar com vocês sobre isso. Valeu, tudo de bom pra vocês e saúde, sempre. Sempre. Pra todos nós. Se você está ouvindo no YouTube, deixa seu comentário dizendo o que você acha sobre tudo isso. E até o próximo episódio.